Olá, estamos de volta. Eu sou Fernanda Jordão. Nosso propósito aqui é transformar a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus, para que possamos ser uma fotografia viva de Jesus. E hoje a gente visa avançar em oração. De que forma? Essa transformação precisa acontecer. A mudança do nosso pensamento é essencial nesse processo de amadurecimento espiritual. Por isso que Paulo nos fala em Romanos 12, 2, transformai as nossas mentes. Não se acomode com as coisas do mundo, mas é preciso renovar. Eu falo muito da importância de ter o nosso caderno espiritual, de ter a Bíblia. Esse livro sagrado precisa ser aberto, precisa ser manuseado. Quanto tempo você passa vendo televisão, redes sociais, filmes, séries, e aí de repente você fala que você não tem tempo para Deus. Tempo é uma questão de escolha. Eu só vou ter tempo para aquilo que eu priorizo. E se Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus, por que nós não fazemos isso? Por que a gente faz tudo do mundo primeiro para depois só lembrar que Deus existe? É preciso mudar o nosso pensamento. É preciso disciplina. É preciso querer estar na presença de Jesus através da oração. Ter o caderno espiritual é muito importante, porque eu vou ler a Bíblia e eu vou anotar o dia, a data, o dia da semana, onde eu estou, qual é a leitura bíblica que eu estou fazendo. Eu vou invocar o Espírito Santo. Quando tem na Bíblia nomes próprios, eu vou pôr o meu. Tem toda uma metodologia simples de como fazer a leitura da Bíblia em oração. E hoje, como a gente está querendo aprofundar e avançar em oração, muitas vezes a gente fica meio perdido. O que eu vou orar? O que eu vou pedir? O que eu vou fazer? Então, tem alguns métodos, né, que é muito simples para que a gente possa perseverar em oração. Se você está com a sua Bíblia, abre em Jó, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 13 ao 19. Jó 11, do 13 ao 19. Diz assim: se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então, seu rosto se iluminará como a inocência. Você será forte e não terá medo. Você se esquecerá dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas. Sua vida será mais iluminada que o meio-dia, até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança. Estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo se deitará, e muitos buscarão sua ajuda. Esse texto de Jó, do capítulo 11, é uma declaração de Deus para nós, de como nós temos que ser. Ele está dizendo aqui para a gente, se você ao menos preparar o seu coração e levantar suas mãos a Deus em oração, livre-se dos seus pecados. O que já passou até o instante de agora, algumas horas para trás, já é passado. Hoje eu quero ser uma nova criatura. Hoje eu quero ser um homem e uma mulher de oração. Se eu estou fazendo essa escolha hoje, eu vou clamar a Deus para que Ele me renove, para que Ele me transforme. E aqui o texto bíblico vai nos dizendo, seu rosto vai ser iluminado. Nós vamos sendo transformados numa nova pessoa, porque o Espírito Santo habita o nosso coração. A gente começa a deixar o orgulho de lado, os julgamentos, as vaidades, a ira, a raiva. Não é que essas emoções não vão nos assolar uma hora ou outra. Elas vão acontecer porque nós somos seres humanos. Mas nós temos Cristo vivo em nossa mente e em nosso coração. E quando elas vêm é mais fácil, opa, o que Jesus faria no meu lugar? O Espírito Santo toda hora ele vai te falar, é assim que você deveria agir ou uma nova criatura em Cristo agiria de outra forma?
E devagar, nesses passos que nós vamos dando, nós vamos sendo moldados e transformados. E como a gente vai orar? Quando a gente ora, se você só está me ouvindo, você não está me vendo aqui pelo canal do YouTube, junte as suas duas mãos em frente aqui ao seu coração. Nós ficamos com todos os dedos unidos e é a forma com que mais a gente se coloca em oração, com as mãos unidas, próximo aqui ao centro do peito. Essa posição de oração, ela vai nos indicar, através dos nossos 10 dedos, como que eu vou orar. Depois, se você quiser, você vai me mandar um direct no Insta, Fernanda Jordão 43, ou você vai me mandar um WhatsApp, o DDD é 11 95964 4343. O DDD é 11 95964 4343. E esse material eu encaminho para você, para que você possa memorizar e fazer a oração desta maneira. Então, quando a gente junta as nossas mãos no centro do peito, eu formo aqui as minhas duas mãos unidas. A mão esquerda, a gente vai colocar para quem nós estamos orando. E a mão direita, o que eu vou orar. Então, quando eu tenho a mão unida, o meu dedão aqui, o meu polegar que está bem pertinho do meu coração, o polegar esquerdo, nós vamos trabalhar a mão esquerda. Para quem eu vou orar? O polegar esquerdo, o dedão, ele vai me falar que eu vou orar pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus colegas de trabalho. Eu vou orar pelas pessoas. É a primeira coisa que eu vou orar, para as pessoas. Minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho. Eu vou orar pelas pessoas. O segundo dedo indicador, nós vamos orar por professores, líderes, pastor, pessoas que estão conduzindo você, pessoas que já te ensinou, pessoas que te ensinam. Nós vamos orar por essas pessoas. O dedo do meio são pessoas que exercem influência no mundo. Alguma vez você já orou por essas pessoas? Mas por que eu vou orar por essas pessoas? Porque são pessoas que estão exercendo influência, boas ou não. E nós vamos pedir para Deus também que transforme o coração delas, para que também elas encontrem com Jesus, para que elas sejam pessoas que influenciem grandes massas, grandes quantidade de pessoas para o bem, para o amor, para Cristo. Já pensou se todas as pessoas que têm grande poder de influência hoje na mídia conhecesse Jesus e falasse de Cristo? O quanto o mundo seria melhor? Então a gente precisa orar sim por essas pessoas. O nosso dedo médio, esse dedo aqui, entre o mindinho e o dedo do meio, é um dedo fraco. Esse dedo, por natureza mesmo, ele é um dedo fraco. Então aqui nós vamos orar pelos doentes, pelos vulneráveis, pelas crianças, pelos jovens. Nós vamos orar pedindo por todas essas pessoas. E no meu mindinho, o último dedinho da mão esquerda, o meu mindinho, eu vou orar por mim. Então, para quem eu vou orar, eu sou o último. Eu vou orar primeiro para os meus familiares, para os meus amigos, colegas. Depois eu vou orar pelos meus líderes, pastor, professor, pessoas que me ensinam ou me ensinaram até o dia de hoje. Depois eu vou orar por pessoas que exercem influência no mundo. Não só famosos, autoridades, nós vamos orar por essas pessoas. Depois nós vamos orar pelos doentes, pelos vulneráveis, pelas crianças, pelos jovens, por pessoas que estão sofrendo, por pessoas que sofrem discriminação. Por todas as minorias nós vamos orar nesse momento. E no mindinho eu oro por mim. E na mão direita? A mão direita é o que eu vou orar. Então, começando pelo meu dedão, o polegar, que está bem pertinho aqui do meu coração, quando eu posiciono minhas mãos em oração. Primeiro, eu vou orar pelo meu coração. Senhor, transforma o meu coração, renova-me, que o Espírito Santo habite em meu coração, para que eu possa falar o que está cheio,
que eu possa falar coisas boas, porque meu coração está cheio da presença de Deus. Então eu vou orar pelo meu coração. Em segundo lugar, no indicador, eu vou orar pelas minhas prioridades, pela minha agenda. Você já orou pelas suas prioridades? Como que você começa seu dia? Na correria, fazendo tudo da tua cabeça? Não, nós precisamos pedir, Senhor, me concede sabedoria e discernimento, mostra-me qual é a prioridade do meu dia, qual é a prioridade deste momento que eu deva fazer. Eu preciso entregar a minha agenda a Deus, para que Ele coloque a organização, para que Ele coloque, olha, isso aqui é mais importante, faça assim, faça assado. Ele vai te dando sabedoria e discernimento, mas para isso você precisa pedir. Depois, o nosso dedo do meio, nós vamos orar para que nós possamos ser exemplo de Jesus, para que nós possamos ser pessoas de influência no meio que nós estamos vivendo. Então, que eu seja uma influência boa, que eu seja uma fotografia viva de Jesus. Então, na mão direita eu estou orando pelo meu coração, pelas minhas prioridades, agenda, meus compromissos, para que eu seja uma fotografia viva de Jesus. No quarto dedo, o dedo, acho que esse dedo aqui é o dedo médio. Dedo médio não, é o... Gente, esqueci o nome desse dedo que fica entre o mindinho e o dedo médio. Nós vamos orar pelos nossos relacionamentos, por todos os nossos relacionamentos. E por fim, no mindinho da mão direita, nós vamos orar por bênçãos materiais, para que o Senhor nos abençoe e nos concedam as bênçãos materiais que nós precisamos. Nessas bênçãos eu não vou orar pedindo ganância, porque Deus sabe exatamente o que a gente precisa. E Ele vai nos dar na medida certa, conforme é a minha evolução espiritual, minha evolução como pessoa, eu vou avançando. Eu estou sendo generoso, ou às vezes eu oro por tanta riqueza, tanta prosperidade, mas eu ainda sou mesquinho, ganancioso, mal sei dividir. Como é que Ele vai dar, de repente, tantas bênçãos, tanta promessa, prosperidade, para uma pessoa ainda que precisa tanto evoluir, precisa tanto se desapegar das coisas do mundo, olhar as pessoas com mais amor? Ah, mas tem gente que enriqueceu, que ganhou na Mega Sena, ou que aconteceu. Sim, tem. O mundo nos oferece vários caminhos também. Só que nós somos um povo escolhido de Deus, nós somos um povo cristão. E sendo um povo cristão, nós vamos caminhar em direção a Cristo. Nós vamos nos desapegar de muitas coisas. E aí, onde que eu vou orar? Jesus, em Mateus 6,6, ele diz: quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. Eu vou fazer as minhas orações num local onde está ali eu e Deus quietinho. Às vezes você está no ônibus, no trabalho, aconteceu alguma coisa, você sai um pouquinho, vai ali até o toalete, vai ali no banheiro. Senhor, eu estou aqui na sua presença, me ajuda, me concede sabedoria, discernimento. Porque o hora que melhora é um hábito que a gente vai ter de todo dia estar em oração. Todo instante eu estou em oração. E as nossas mãozinhas, à esquerda e à direita, quando fica nesse formato de oração, é para eu lembrar através dos dedos, né? Para quem eu vou orar e o que eu vou orar. E aí eu não vou ficar lá só no meu mundinho, abençoa essa comida, me dá isso, me dá aquilo. Não, a minha oração vai se expandir. Eu vou orar para o maior número de pessoas. Eu vou orar pela minha transformação. Eu vou orar pela minha agenda, pelos meus relacionamentos. E por último, eu vou orar pelas minhas bênçãos materiais. Por que a gente precisa tudo isso? Porque o mundo coloca na nossa cabeça, a sociedade coloca na nossa cabeça um monte de mentira. Que você só é bom se você fizer isso, que você só presta se você fizer aquilo, que você tem que ter diplomas, que você não vai conseguir, que você é um fracassado, que você é um frustrado. Tudo isso é o que o mundo, as pessoas, a sociedade muitas vezes fica
bombardeando a nossa mente. E o que você vem acreditando? Nas coisas do mundo ou nas coisas de Deus? Porque se Deus te fez com tanto amor, é porque você é importante. Você é amado, você é querido, você foi desejado por Deus para estar aqui nesse exato momento. Você não é qualquer um. Então, se você não é qualquer um, você precisa começar a limpar os seus pensamentos, a jogar tudo fora, descartar tudo isso que a imprensa, a mídia, as pessoas ficam te bombardeando e você fica acreditando nessas mentiras. Na Bíblia, em Filipenses, se você tiver agora e puder abrir, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: fixe seus pensamentos. Em outras Bíblias, a tradução está concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Se Deus está falando, pense tudo que é bom, tudo que é correto. Ai, Fernanda, mas como que eu vou saber tudo que é bom, tudo que é correto? Está aqui na Bíblia. Quando você começar a falar, eu não presto, eu sou isso, eu sou incapaz, eu não consigo. Não, eu sou um filho amado de Deus, eu sou perfeito, Deus está comigo, Ele não me abandona. Ele está guiando meus passos, me conduzindo para algo melhor e maior. Senhor, abre meus olhos, abre meus ouvidos para que eu possa ouvir o seu direcionamento, para que eu possa enxergar as suas bênçãos que está acontecendo. E não seja uma pessoa que só murmura, só reclama. Fique em dúvida, fique indeciso. A dúvida nos afasta de Deus. O que vem de Deus nos traz paz, nos traz leveza. E como que a gente trabalha a transformação também do nosso coração? A oração é essencial, mas nós precisamos fazer. O programa passado eu falei de libertação, liberte-se da ansiedade, da tristeza. Se você não viu, convido você a estar lá no meu canal do YouTube, Fernanda Jordão, Hora que Melhora. E para a gente se libertar da ansiedade e da tristeza, eu preciso transformar o meu coração. Eu preciso trabalhar a gratidão. Não tem como eu ser moldado e transformado se eu continuar nessa ansiedade, neste medo. Então, quando eu tenho a presença de Jesus, a alegria de Jesus se torna presente. A paz que excede todo o entendimento se torna presente. Eu vou passar o desafio? Vou, mas de outra forma, completamente diferente de uma pessoa que não tem Deus no coração. Porque eu vou passar um desafio com a tranquilidade que algo melhor e maior vai acontecer. E se não acontecer algo melhor e maior, o pior que poderia ser seria a morte da vida, do corpo, da matéria. Mas a morte é minha vida eterna. A morte é meu encontro com Cristo, então eu não preciso nada temer. E aí eu consigo ter sabedoria e discernimento para enfrentar aquele desafio com mais leveza, com mais mansidão. E quando eu trabalho a presença de Deus no meu coração, eu vou trabalhar a gratidão e eu vou trabalhar o servir. Eu vou ser grato por tudo que eu já tenho, por quem eu sou, e eu vou servir os meus dons e talentos com amor, com mansidão, com honestidade. Porque nós estamos aqui neste mundo para servir um ao outro. Se você fica no seu mundinho fechado, só lambendo suas feridas, eu quero isso, eu quero aquilo, o outro tem, eu não tenho, você vai ser sempre infeliz, amargurado. E Jesus veio para te libertar. Olhe para fora. Olhe os pássaros lá fora, olhe o céu, olhe o sol. Respire, seja grato. Seja grato só porque você está vivo. A gente precisa começar a chacoalhar e limpar a nossa cabecinha para que a gente seja essa fotografia viva de Jesus. Filipenses 4:6 ainda diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisa e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então, que a gente possa ser essa fotografia viva, que a gente possa fazer a nossa leitura da Bíblia diária e constante. E que todo instante a gente esteja em oração.
Mãozinha de oração, quando eu uno as minhas duas mãozinhas em oração, mão esquerda e mão direita. Cada dedo vai dizer para que eu vou orar e por que eu vou orar. Se você quer depois rever todo isso que eu estou falando, para você criar esse hábito, me manda um direct no Insta, Fernanda Jordão 43, ou WhatsApp, o DDD é 11 959644343, para que eu possa mandar esse resumo do programa para você exercitar na sua casa. Eu gosto muito da analogia da oração com a atividade física, porque a atividade física e a oração são duas coisas no mundo que nem dinheiro nenhum compra. Se eu não for fazer atividade física, o meu corpo não vai ser saudável, eu não vou criar músculos, depende só de mim. E se eu não me colocar em oração, o meu espírito não vai amadurecer, só depende de mim. Dinheiro nenhum no mundo compra isso. O que eu preciso? Eu preciso ter disciplina. Eu preciso querer ser renovado. Eu preciso querer ser uma fotografia viva de Jesus. E para isso, eu preciso fazer. Eu preciso orar e agir. É a oração. Eu oro e peço a Deus, me impulsiona, me dá coragem. E aí, quando vem a preguiça, afasta-se de mim, preguiça, porque eu estou na presença de Deus e eu me ponho em movimento. Eu sou Fernanda Jordão, se você não me conhece, me segue no Insta, Fernanda Jordão 43. Eu queria pedir a Deus que você tenha aí uma semana abençoada. Senhor Jesus, entrego neste momento todos os ouvintes aqui presentes. Abençoa-o, transforma, renova a mente e o coração, para que eles possam ser uma fotografia viva do Senhor. Nós clamamos e te agradecemos. Nós cremos, mas pedimos. Aumenta a nossa fé. Um beijo enorme no seu coração, uma excelente semana. Me segue no Insta, Fernanda Jordão 43, te espero lá. Um beijo.